No dia 21 de outubro de 2009, uma semana antes do Halloween, os habitantes de St. Martin, no Missouri, tiveram certeza de que alguns dos monstros recriados no Dia das Bruxas não existem apenas na imaginação das pessoas. Alguns monstros são reais e, apesar de algumas vezes eles terem a cara da inocência, podem viver na porta ao lado. St. Martin sempre foi uma cidade segura, com apenas 1.100 habitantes. Praticamente todo mundo se conhecia, nem que fosse de vista. No entanto, no seio daquela comunidade unida, crescia uma mente cruel. O meu nome é Daniel, este é o canal Paralelo Metafórico e no vídeo de hoje contarei para você a história de Alyssa Bustamante. Em uma quarta-feira do dia 21 de outubro de 2009, tudo parecia normal na vida da pequena Elizabeth Outen, de apenas 9 anos de idade. Ela estava em casa com sua mãe Pat Price. Por volta das 5 horas da tarde, Pat se preparava para fazer o jantar, quando Emma, de apenas 6 anos, bateu à porta. Ela era a melhor amiga de sua filha. Emma chamou Elizabeth para brincar, como sempre costumavam fazer. Inicialmente Pat não deixou, mas a menina insistiu tanto que ela acabou cedendo, mas disse para que estivesse em casa antes da hora do jantar. Pat tinha certeza que a filha obedeceria, primeiro porque ela fazia sempre o que a mãe pedia e depois porque o sol se punha por volta das 6h30. Elizabeth teria que atravessar uma pequena floresta que separava a casa de Emma da sua, e ela tinha tanto medo do escuro que jamais se colocaria no meio do mato sozinha depois do pôr do sol. Quando passou das 6 horas da noite, Pat ligou para a casa de Emma e foi informada pela avó da menina que Elizabeth não tinha ido para sua casa naquele dia. 15 minutos depois deste telefonema, a polícia de St. Martins já estava à procura de Elizabeth e às 22 horas, dezenas de voluntários se juntaram às buscas na floresta. Mas até aquele momento, nenhum sinal da menina foi encontrado. Segundo Emma, as duas estavam brincando na floresta e um pouco antes das 6 horas, Elizabeth disse que voltaria para casa e cada um seguiu seu rumo. Portanto, Emma não sabia o que teria acontecido com sua amiga. Desde as 18 horas, a mãe, desesperada, ligava sem parar para o celular da filha. Contudo, as ligações sempre caíam na caixa de mensagem. Quando a polícia conseguiu os dados de rastreamento com a empresa de telefonia, eles puderam estabelecer a localização da menina antes do aparelho ser desligado. Segundo esses dados, Elizabeth não tinha ido muito longe de sua casa, porém, a zona florestal era tão densa que a polícia precisou da ajuda do corpo de bombeiros para conseguir vasculhar toda a área. Até aquele momento, cerca de 300 voluntários estavam empenhados em achar a pequena Elizabeth. A busca foi intensa, com cães farejadores, helicópteros sobrevoando a área, mergulhadores em lagos e barragens. Tudo o que estava ao alcance das forças policiais foi feito. Contudo, nada foi encontrado. 24 horas depois, os detetives voltaram a falar com Emma, supostamente a última pessoa a ver Elizabeth antes de seu desaparecimento. Emma então acrescentou mais detalhes à sua história inicial. Desta vez, ela disse que estava brincando perto da sua casa quando ficou presa nos arbustos e chamou pela sua irmã mais velha, Alyssa Bustamante. Alyssa tinha 15 anos de idade e era na verdade meia-irmã de Emma, tendo mais 2 irmãos, Nathaniel e Joseph. As famílias Bustamante e Outen eram muito amigas e todos se conheciam. Quando Alyssa foi entrevistada pela polícia, ela confirmou a história de Emma, mas alegou não ter informações acerca de Elizabeth. A jovem estava relativamente calma e respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas e por isso não foi considerada uma suspeita, mas foi levada para os fundos de sua casa para dar mais informações acerca de onde as meninas estavam, onde Emma tinha ficado presa, entre outros detalhes. Enquanto isso,
alguns voluntários descobriram uma escavação no solo que parecia muito suspeita. Alyssa, com toda a serenidade, informou que tinha sido ela quem cavou o buraco. E quando lhe perguntaram a razão de ter feito isso, ela admitiu que costumava fazer com frequência para que, quando encontrasse animais mortos, pudesse enterrar. Naturalmente que os detetives consideraram este um comportamento estranho para uma garota de 15 anos. Além disso, acharam a cova muito grande para pequenos animais, pois o buraco poderia facilmente esconder o corpo de uma criança pequena, assim como Elizabeth. Depois dessas informações, o FBI conseguiu permissão para revistar a casa dos Bustamante. Assim que abriram a porta do quarto de Alyssa, tiveram um calafrio. As paredes estavam cobertas de frases macabras, algumas escritas de caneta e outras com sangue. Em um canto, Alyssa tinha escrito um poema sobre cortar a si própria e outras pessoas. Na parede ao lado tinha um desenho de uma pessoa em que os braços pareciam cortados e com um nome escrito ao lado: Emma, sua irmã. Os detetives acharam o diário de Alyssa e algumas páginas eram bastante assustadoras. A última vez que ela escreveu foi no dia 21 de outubro, exatamente no dia em que a pequena Elizabeth desapareceu. O texto estava completamente riscado, com exceção da última frase: agora tenho que ir à igreja. LOL. Para quem não sabe, LOL é um acrônimo para Laughing Out Loud, que, traduzindo para o português, seria rindo muito alto. Bom, na sexta-feira seguinte, 2 dias após o desaparecimento de Elizabeth, Alyssa foi levada às instalações do FBI para ser entrevistada pelo sargento David Rice. Numa rápida avaliação do seu diário, a polícia conseguiu identificar outras 2 palavras que tinham sido riscadas, que eram cortar e garganta. Eles sabiam que tinham à sua frente uma adolescente perversa e talvez a assassina de Elizabeth. Na sala do interrogatório estavam Alyssa, sua avó, uma oficial e o sargento David Rice. Uma das táticas usadas pelo sargento foi o silêncio. Ele chegou a passar vários minutos sem falar uma palavra entre uma pergunta e outra, apenas olhando para Alyssa, na esperança de criar um estresse na jovem e fazê-la falar por si só. Normalmente, o interrogado não se sente confortável com essas pausas e, no meio da ansiedade, podem dar informações cruciais para desvendar um caso. Quando o sargento Rice mostrou o diário dela, ele sentiu que naquele momento Alyssa sabia que havia sido descoberta. Então, ela começou a contar a sua versão dos fatos, alegando ter se tratado de um acidente. Segundo Alyssa, quando ela e Elizabeth caminhavam pela floresta, a menina tropeçou, caiu, bateu a cabeça e morreu de repente. Mas Rice insistiu para que ela contasse a verdade, afinal, assim que recuperassem o corpo, iam saber a causa da morte de Elizabeth. Com base nas palavras que conseguiram decifrar do seu diário, o sargento perguntou, sem rodeios, se ela tinha cortado a garganta da menina, e Alyssa respondeu que sim. Neste momento, sua avó, Karen Brooke, não aguentou a angústia, o sofrimento, a decepção, a desilusão e o terror, e desabou em um choro profundo. Ela pediu licença para se retirar da sala de interrogatório e saiu. E foi só quando a avó de Alyssa saiu que ela realmente confessou o crime e descreveu detalhes do que tinha acontecido, sem apresentar nenhum sinal de remorso. Grandma. Oh my God. I'm not going to ask any questions right now until we get. Segundo Alyssa, foi ela quem pediu para que sua irmã Emma fosse buscar Elizabeth em sua casa, e assim que as meninas chegaram à floresta, ela mandou que a irmã fosse para casa. Em seguida, Alyssa pegou Elizabeth pela mão e a levou para a parte mais densa da mata, a cerca de 400 metros de sua casa, dizendo que tinha algo muito legal para lhe mostrar.
Assim que chegaram ao local onde Alyssa tinha cavado uma cova 5 dias antes, ela sufocou a garota com suas mãos, a perfurou com a faca 7 vezes e, por fim, separou a cabeça do corpo. Depois da confissão, a adolescente aceitou levar os detetives até a sepultura da pequena Elizabeth e os policiais conseguiram recuperar o corpo da menina. Ao mesmo tempo, uma equipe do FBI conseguiu decifrar o que Alyssa escreveu em seu diário no dia 21 de outubro de 2009. E foi o seguinte: acabei de matar alguém, porra. Eu estrangulei, cortei a garganta e esfaqueei. E foi incrível. É muito agradável. Agora tenho que ir para a igreja. LOL. Apesar de ter apenas 15 anos, com todas as evidências que a polícia conseguiu reunir, mostrando que Alyssa tinha premeditado o crime, ela então foi julgada como adulta, sendo acusada de 2 crimes: homicídio em primeiro grau e atividade criminal com arma branca. Dois anos e 4 meses após este triste acontecimento, finalmente Alyssa foi levada ao tribunal para enfrentar as acusações. A sua defesa apresentou uma moção para retirar a confissão de Alyssa e o juiz concordou por se tratar de uma menor, e sendo que algumas perguntas que lhe foram feitas não eram admissíveis sob a lei do Missouri. Em paralelo a tudo isso, as leis dos Estados Unidos estavam prestes a ser alteradas, essencialmente com relação às sentenças de prisão perpétuas aplicadas a jovens, que seriam consideradas inconstitucionais. Devido a isso, a equipe de acusação se apressou e entrou em um acordo com a defesa de Alyssa. Se ela se considerasse culpada, receberia uma pena de 10 a 30 anos de prisão ou prisão perpétua, mas com direito de liberdade condicional. A mãe de Emma, Patty Price, foi informada do acordo, mas apesar de compreender o lado do Ministério Público, ficou compreensivelmente furiosa. Afinal, ela tinha perdido uma filha nas mãos de um adolescente que cometeu o crime apenas para saber como era a sensação de tirar a vida de alguém. E naquele momento, Pat sabia que Alyssa era uma assassina a sangue frio, merecendo passar o resto da vida na prisão. Em seu pronunciamento ao juiz, Alyssa se mostrou profundamente arrependida e pediu desculpas à família de Elizabeth, afirmando que, se pudesse voltar atrás, trocaria sua vida pela da menina. Mas a família Outen sabia que Alyssa estava apenas seguindo as orientações de seus advogados e não acreditaram numa única palavra que saiu da sua boca. Por fim, Alyssa Bustamante, então com 17 anos de idade, foi sentenciada à prisão perpétua com possibilidade de condicional e mais 30 anos por atividade criminosa com arma branca. De acordo com as leis do Missouri, Alyssa só poderá solicitar a liberdade condicional após cumprir 35 anos e 5 meses de sua pena. Mas quem eram Elizabeth Outen e Alyssa Bustamante? Elizabeth Outen nasceu em Jefferson City, no dia 15 de dezembro de 1999. Ela era a filha mais nova de Patricia Pat Crowley Press e Dale Outen e estudava o 4º ano na escola primária Pioneer de Jefferson City. Elizabeth era apaixonada por música e seus cantores preferidos eram Hannah Montana e Taylor Swift. Ela adorava cavalos e costumava brincar com os seus amigos depois da escola, principalmente com Emma. A menina dizia para todos que adorava os biscoitos de sua mãe e costumava passar horas montando quebra-cabeças em seu quarto. Ela também tinha 4 irmãos mais velhos, 2 meninas e 2 meninos: Stephanie, Adrian, Candice, Anthony e Dale. Elizabeth amava passar os finais de semana na casa dos seus avós maternos, Eula e Louis Hopkins. Inclusive, seu avô tinha falecido dias antes do seu desaparecimento. Como Elizabeth amava os cavalos, durante o funeral, seu caixão foi levado num cavalo para o seu lugar de descanso final, no Hawthorne Memorial Gardens. Elizabeth teve uma vida curta, mas enquanto andou neste mundo, foi amada por todos e era uma menina muito feliz. Alyssa Bustamante não teve uma vida tão feliz e honestamente espero que nunca venha a ter.
Ela nasceu em 28 de janeiro de 1994 na Califórnia. Era filha de Michelle e César Bustamante. Quando nasceu, seus pais ainda eram adolescentes extremamente irresponsáveis, ambos com vícios em drogas e álcool. Michelle tinha 15 anos quando Alyssa nasceu e a pequena família se mudava com frequência. Neste meio tempo, Michelle deu à luz a mais 2 crianças, porém, César era envolvido com gangues e tráfico de drogas e não demorou muito para ser preso por roubo. Michelle se viu sozinha para cuidar de 3 filhos e resolveu entregá-los à sua mãe, Karen Brooke, que ficou legalmente com a guarda das crianças em 2002. Em 1º de maio de 2007, com apenas 13 anos, Alyssa tentou tirar a própria vida engolindo um frasco de Tylenol e fazendo centenas de cortes em seu braço, onde escreveu a palavra ódio em seu pulso. Devido a isso, ela passou 10 dias internada num hospital psiquiátrico e o médico passou um medicamento chamado Prozac, também conhecido como fluoxetina, e é um remédio antidepressivo para tentar controlar seus impulsos e sentimentos de depressão e tristeza. Apesar de tomar a medicação corretamente, Alyssa continuou a se cortar e a ter pensamentos sádicos sobre tirar a vida de outras pessoas com muito mais frequência. Ela adorava as redes sociais e em seus canais no YouTube e MySpace falava sobre sua vontade de matar alguém. Na descrição de seu Instagram, Alyssa escreveu o seguinte: cortar pessoas em pedaços é minha paixão. É devido a essa triste história de vida que muitas pessoas até hoje ainda idolatram Alyssa como se ela tivesse sido algum tipo de vítima e não uma assassina cruel. Muitos protestos foram feitos pedindo a sua liberdade condicional e diversas pessoas na internet acreditam que a jovem não foi responsável pelos seus atos. Ok, pode ser uma história triste, isso é fato. Ela pode ter sido abandonada pelos seus pais e até os 7 anos de idade teve uma vida realmente complicada num lar instável, mas infelizmente, semelhante a tantas outras crianças que crescem num ambiente similar até a fase adulta, isso não justifica o que ela fez. Desde 2002, Alyssa vivia num lar estável, criada e amada pelos seus avós, juntamente com seus irmãos mais novos, numa casa excepcional, numa pequena cidade confortável e unida. Ainda assim, a sua mente fugiu para o lado mais obscuro e sádico. No entanto, ela nunca pediu ajuda. Por mais tenebroso que seja o passado de uma pessoa, não existem desculpas para atos deste gênero. Ninguém tem o direito de ceifar a vida de outro, muito menos se tratando de uma criança completamente inocente como Elizabeth Olten. A adolescência é uma passagem para a maturidade, não a maturidade para quem tem apenas idade. Antônio Francisco. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado, não do caso em si, mas da forma como eu conto a história. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.